Subitamente, ele caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Foi aí que eu comecei a realmente prestar atenção no garoto. Ele começou a se levantar, e só então eu reagi e meus sentidos começaram a funcionar novamente. Eu percebi que o menino parecia... Olá, pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e eu tô aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Fui Salvo por Aqueles que Eu Odiava. Olá a todos que estão prestes a ouvir o meu relato. Meu nome é Manuel e o que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 9 anos. Minha família é do interior e somos todos trabalhadores rurais. Naquela época, eu já tinha os meus 3 filhos e o mais novo insistia há muito tempo que queria ter um cachorrinho para brincar e lhe fazer companhia. Mas eu não deixava, porque eu não gostava de cachorro. Na verdade, eu detestava animais, principalmente cães, e não tinha a menor intenção de ter um dentro de casa, nem mesmo no quintal. Um dia, a cachorra de um dos nossos vizinhos tinha acabado de ter uma ninhada, e como ele sabia que meu filho queria muito um cãozinho, veio nos oferecer. Meu filho estava inquieto e muito ansioso, na esperança de eu permitir que ele ficasse com o filhote, mas eu não aceitei. O vizinho ainda insistiu bastante para que eu adotasse o cachorrinho para agradar meu filho, pois ele notara que o garoto queria muito. Mas eu fiquei firme em meu posicionamento. Eu não queria ter um animal dentro de casa e falei que jamais mudaria de opinião. Inventei 1000 desculpas e recusei energicamente a oferta do meu vizinho. Meu filho agarrou minhas pernas, chorando, implorando para eu dizer sim, mas eu me mantive irredutível. Eu não queria mudar meu ponto de vista, por causa de um choro de criança. Percebi que suas lágrimas e soluços iriam durar várias horas, e eu não queria passar esse tempo todo vendo-o fazendo birras e malcriações. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa, e para não ficar me irritando com ele, eu resolvi sair e ir visitar meus pais, que também moravam na mesma cidade, embora um tanto afastado de nós, pois para chegar na casa deles, era preciso passar por uma comprida estrada de terra e atravessar um grande barranco. Mas no momento, a distância não importava nada para mim. A única coisa que eu queria era passar um tempo longe de casa e esperar que meu filho superasse essa coisa do cachorro. Então, eu fui a pé, para matar ainda mais o tempo. O sol do meio-dia batia forte nas minhas costas, e quando eu cheguei, estava suando muito. Cumprimentei meus pais, e logo depois, meu pai me ofereceu uma cerveja para me refrescar do calor. Claro que eu aceitei de bom grado. Após essa, vieram a segunda, a terceira cerveja e várias outras. Nesse meio tempo, as conversas e as risadas foram muitas. As horas passaram bem depressa e, de repente, percebi que a noite já havia caído há bastante tempo. Quando eu resolvi voltar para minha casa, já eram 2 da manhã. Meus pais, preocupados, me disseram para ficar com eles e passar a noite lá, mas eu não quis. Embora a minha esposa soubesse que eu estava com os meus pais, eu não me sentia confortável em deixá-la sozinha com as crianças. Então, me despedi e voltei para casa. Foi uma tarde e noite muito agradáveis. Fiquei muito feliz porque já fazia um bom tempo que eu não falava tão descontraídamente com o meu pai.
Sinceramente, eu não queria voltar naquele dia, mas como eu já disse antes, eu não me senti confortável deixando meus filhos e a minha esposa sozinhos em casa. Era uma noite de lua cheia, e por isso o céu estava muito claro. Fui caminhando devagar, pois eu tinha a consciência de que eu estava muito bêbado. Parecia que o chão estava se mexendo, então procurei andar com muito cuidado. Minha cidade é bastante tranquila, e como na maioria das comunidades rurais, todos vão dormir muito cedo. Por isso, não tinha ninguém nas estradas ou nas ruas da cidade. Os únicos sons que eu ouvia eram os dos meus passos, devido aos meus sapatos arrastando no chão, e os ruídos das pequenas pedras que eu ia chutando pelo caminho. Atravessei novamente pela parte onde ficava o tal barranco e tomei ainda mais cuidado com os sapatos para não escorregar e acabar levando um tombo. Por isso, tudo ficou ainda mais silencioso. Em um determinado momento, comecei a ouvir os grilos e bichos naturais da noite, que costumam abundar no meio da vegetação e do mato. Mas entre todos aqueles barulhos de insetos, eu ouvi um som diferente. Ele me chamou a atenção, porque era um som bastante incomum para o lugar e o horário em que eu me encontrava. Eu ainda não estava totalmente convencido, mas pensava estar ouvindo uma criança chorando. Parei de caminhar e fiquei prestando atenção naquele som. Depois de dar mais alguns passos, pude verificar que, com certeza, era o choro de uma criança, sim. Eu pude confirmar isso porque a poucos metros de mim, à minha frente, havia uma criança ajoelhada no meio do caminho de terra. Ela estava de costas para mim. Eu não tive medo. Pelo contrário, eu estava tão bêbado que pensei que fosse meu filho, que poderia, horas antes, ter saído de casa chorando por causa do cachorro que ele tanto queria. Agora, pensando bem, eu não sei por que eu cheguei a acreditar que era ele. Talvez fosse pelo remorso que eu sentia, que os seus gritos e lamentos pareciam tão familiares para mim. A minha mente estava tão ruim que eu cheguei a achar mesmo que aquele era o choro do meu filho. Então, me aproximei dele e tentei acalmá-lo, acariciando seu pescoço. Depois toquei seu ombro e, ao mesmo tempo, eu disse para ele: "Filho, não chore mais. O papai já está voltando para casa." Subitamente, ele caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Foi aí que eu comecei a realmente prestar atenção no garoto. Ele começou a se levantar, e só então eu reagi, e os meus sentidos começaram a funcionar novamente. Percebi que o menino parecia estar nu, além de se revelar inteiramente sujo. Assim que ele se levantou completamente, dei 2 passos para trás. Fiquei um tanto assustado, porque, embora ele ainda estivesse de costas, eu constatei que aquele não era meu filho. Eu simplesmente não sabia quem era aquela criança na minha frente. Mesmo com medo, eu perguntei quem era ele. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Ao se sentir questionado, ele, ainda chorando e soluçando, se virou para mim. E eu fiquei totalmente apavorado. Senti uma forte dor no meu peito e os efeitos da bebedeira foram embora na mesma hora. Quando ele terminou de se virar, percebi que ele não tinha olhos, apenas um par de órbitas totalmente vazias e escuras que derramavam lágrimas grossas e negras. Senti que o tempo parou quando eu vi aquela criança infernal na minha frente. Eu me vi travado e sem ação, devido ao profundo medo que tive. Porém, meu instinto de sobrevivência conseguiu me colocar em movimento de novo. Comecei a correr o mais rápido que eu podia. Eu não olhava para trás, mas sentia que aquela criança estava me perseguindo.
Segui correndo sem parar, e mesmo assim continuava ouvindo aquele som macabro da criança chorando e gemendo bem próximo de mim. Meu medo era de que a qualquer momento aquele ser estranho, em forma de criança, pudesse me alcançar e fazer alguma coisa terrível comigo. Eu já não sabia mais o que fazer, pois eu estava ainda um pouco longe de casa e já me sentia muito cansado pelo esforço que fiz ao correr tão depressa. Entretanto, conforme fui chegando nos arredores da cidade, eu pude escutar o som de muitos cães que latiam e uivavam por toda parte. Era como se eles pudessem sentir que o mal estava presente naquele lugar. Quando cheguei numa rua que já era um pouco mais perto da minha casa, todos os cachorros da vizinhança vieram em minha direção e ficaram atrás de mim, como se estivessem tentando me proteger. Assim que todos se reuniram, eles me cercaram e ficaram de prontidão, rosnando e latindo muito, olhando em direção a todos os cantos escuros que haviam ao nosso redor. Então, caí de joelhos e comecei a chorar de medo e talvez de gratidão, percebendo o perigo que corria e pensando no que teria acontecido comigo se aqueles cães não tivessem vindo me ajudar. Fiquei cerca de 1 hora ali, naquele local, me recuperando do choque. Assim que melhorei, me levantei e, ainda com muita dificuldade, consegui chegar em casa. Minha esposa acordou quando me ouviu entrando e me perguntou o que havia acontecido comigo. Disse que estava muito preocupada, porque já era muito tarde e eu não havia chegado. Os cães ainda estavam latindo e uivando do lado de fora. Esse fato chamou a atenção de minha esposa. E assim que eu ia falar sobre o sufoco pelo qual eu passei, nós dois notamos que não só os cachorros da nossa rua estavam fazendo barulho, como pareciam ser os da cidade inteira. Eu nunca vou me esquecer de suas palavras. Antes mesmo de saber o que tinha acontecido comigo, ela disse, muito assustada, que provavelmente havia algo de muito ruim lá fora. Eu disse que ela não estava errada, e aí sim, contei tudo o que havia me ocorrido. Eu sei muito bem que aquele ser, em forma de criança, não era nada bom e devia ser uma presença vinda do próprio inferno. Mas o que estava mais claro na minha mente é que todos aqueles cães vieram me defender. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles me protegeram daquela coisa. Sei que é irônico, mas eu devo dizer isso em eterna gratidão. No dia seguinte, conversei com meu filho. Falei que o amava e fui com ele na casa do vizinho pegar o seu cachorrinho. No fim das contas, aquele não foi o único que recebemos em casa, porque desde então adotamos vários cães e agora temos muitos deles em nosso lar. Eles fazem com que eu me sinta muito feliz e protegido por tê-los comigo. Acho que eu nunca me permiti perceber o quão amorosos, nobres e fiéis eles podem ser com os humanos. Minha mentalidade em relação a eles mudou muito desde aquela noite. Serei eternamente grato por eles terem me ajudado. Eles me salvaram, mesmo quando eu não tinha o menor apreço por eles. Outra coisa que mudou é que eu procuro não sair de casa tão tarde da noite, e assim que o sol se põe, eu não atravesso mais aquele barranco. Agora está mais do que óbvio para mim que há coisas neste mundo que nós não podemos explicar. E só para matar a sua curiosidade, caso esteja se perguntando, quando eu toquei naquela criatura, eu senti que ela era muito fria e rígida. Era como se eu tivesse tocado em um bloco de gelo. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui,
pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.